Olá, olá, muito boa tarde para você. Está no ar o programa Acontece aqui pela RDC TV, ao vivo para todo o planeta, para os conectados conferirem quando, onde e como quiserem. Canais 24 e 524 da NET, também em todas as nossas plataformas que a Aninha vai colocar ali. Tem no Facebook, já compartilhei no meu Facebook aqui, já tá ali, ó. Vai dizer que não é Mandrake. Tem também ali no Twitter, tem também lá na página da RDC TV, tem também no YouTube, que fica lá também, e tem também ali o RDC TV Digital, tá ali ó, no Instagram, e tem o meu Instagram aqui embaixo para você participar do programa, sugerir a sua pauta, fazer sua crítica, enfim, participar aqui do Acontece na RDC TV. Agora eu tomei um branco agora porque chegou o presidente aqui da televisão, aqui com o telefone na mão, já fiquei nervoso agora, Dr. Márcio Irion entrando aqui no estúdio. Vamos começar falando com o professor Adriano Lenz. Bom, em primeiro lugar, seja bem-vindo. Obrigado, Tinha vindo no programa da Ali Clente, né? Sim, sim. Isso e tal. Agora no meu programa aqui, que é o programa mais audiência aqui na RDC TV, é o meu. Então seja muito bem-vindo. Eu quero saber, professor, aproveitando a questão das férias, né? Passou ali Ano Novo, passou ali virada de ano, agora tem muita gente em férias, tem finalzinho aí o Carnaval. Por que as pessoas têm uma dificuldade, passam o ano inteiro fazendo dieta, tentando entrar no caminho certo, e aí chega agora degringola tudo? O que acontece, professor? Dentro da nutrição, o que acontece, né, Cláudio? Nós estudamos muito e hoje em dia é a área da nutrição que mais cresce, não é nova, mas é a que mais cresce, é a psicologia associada à nutrição, ou a nutrição comportamental. Né? Porque nós somos seres que respondemos ao comportamento dos outros, respondemos ao estímulo que vem à nossa volta e não vivemos numa caverna, numa ilha isolada. Isolado, exatamente. Tem todo um contexto. Então, é muito fácil tu dizer para a pessoa não coma açúcar, não coma o doce, mas quando a pessoa, ou não coma o A, o B, o X, o Y, mas quando a pessoa vive rodeada por aquele padrão alimentar, não é tão simples botar em prática. Pois é, as propagandas também não ajudam muito. Não ajudam. Né? E aí entra essa questão, essa dicotomia que a nossa sociedade tem, que te falam, isso não é saudável, isso não é bom, e aí o outro lado diz, compre, agora, colorido, bonito, chama atenção o tempo todo. É na televisão, é no outdoor, é a cada esquina. É verdade. Então, isso gera um estresse interno, porque a pessoa começa a ficar naquele padrão. Eu quero consumir porque me dá a resposta imediata de autorrecompensa, principalmente. Prazer, né? Os alimentos açucarados, eles viciam. Os alimentos açucarados, eles têm, principalmente quando eu junto açúcar, gordura e sal, que é o clássico do fast food. Sim. Né? Eu tenho um alimento gorduroso com bastante carboidrato, bastante Nas sódio. propagandas, aqueles hambúrgueres gigantes, né? Mas com um refrigerante. Mas qual é a lógica ali por trás? Até a lógica científica. Porque quem vende, a empresa que vende, o industrializado, ela quer vender. Ela não está preocupada com a saúde da pessoa. E aí nós temos... que alguém falou a verdade aqueles programas. Nós temos que nos preocupar com a nossa saúde. Porque aquele alimento você come, especialmente quando é ofertado para criança, que é o pior caso de ser ofertado, tu ensina desde novo que aquele padrão de autorrecompensa é o que eu quero. Sim. Porque te dá uma descarga de serotonina, de dopamina, de neurotransmissores de sensação de bem-estar. Porque o nosso corpo foi feito para quê? Para procurar, pensa lá nós há 350 mil anos atrás, para procurar comida, porque tu não tinha acesso, tu não tinha nada, tu tinha que caçar e se tu desse sorte tu conseguia caçar. Daqui a pouco tu era caçado de volta. É verdade, então, bem comentado. Esse padrão genético, que é uma das áreas que eu estudo, né, que nós estávamos conversando antes, e que eu aplico no consultório, nós temos isso cada vez mais, nós temos inclusive testes genéticos aplicados à nutrição que mostram muito desses nossos padrões de consumo alimentar, de produção de neurotransmissores, mas todos nós temos esse padrão de autorrecompensa. Se eu vou lá e como açúcar, algumas pessoas mais do que outras, eu como a gordura, eu como um alimento com muito sal, isso dá um estalo no cérebro, ele produz neurotransmissores e a pessoa vai se viciando. Ela vai aprendendo, eu como, eu me sinto bem, eu quero mais. Sim. Como qualquer droga, eu como, eu me sinto bem, aparentemente, eu quero mais. Mas como qualquer droga, você não está se sentindo bem de fato, porque está só fazendo mal para o seu corpo. E aí a gente começa a entrar num padrão
bastante... A gente vê crianças obesas, inclusive. Cada vez mais. O Brasil é país recorde em obesidade, tanto adulto quanto infantil, porque nós copiamos muito o padrão norte-americano. Sim. Para nós, o que é marcador de desenvolvimento? É a cidade que tem bastante opção de porcaria para comer. É verdade. A gente não procura quantos teatros, anfiteatros tem na cidade. Não procura, tem quantos mil fast foods. É verdade. Abriu um shopping novo, a cidade está mais desenvolvida. Será que está? Boa pergunta. E aí entra também na nossa questão cultural, que é o furo mais embaixo. Mas um passo de cada vez. Do ponto de vista nutricional, nós como adultos temos que trabalhar tanto pelos nossos filhos, pelas nossas crianças e para nós mesmos, né? Porque aí é aquele ditado, o que dá certo? Tu ver o resultado ou tu ficar falando? Quem faz bem é o atleta que vai lá e mostra, ou é o político que fala bonito e não faz nada. É quem mostra. É quem mostra. Então, o pai e a mãe que comem mal, naturalmente o filho vai comer mal. E a gente tem esse dado estatístico, pais que têm sobrepeso, tu tem um índice quase que, não vamos dizer o 100%, que é 80%, mas é um absurdo, de sobrepeso na criança. Porque se eu vejo o pai e a mãe comendo a batatinha frita, porcaria, que bárbaro. Eu vou querer comer o quê? Eu vou querer comer a mesma coisa que meus modelos de vida comem, que meus heróis comem, que é o pai e a mãe. E que tem na televisão, e que tem na televisão, e aí tem o reforço. E aí que fica difícil, porque nós não tivemos essa educação nutricional desde pequenos, não é por mal, nossos pais também não tiveram, não é culpa deles, mas a gente tem que chegar num ponto onde nós assumimos a responsabilidade para nós. Tá, eu não tive, mas agora a responsabilidade é minha, agora eu sou um adulto. Então eu tenho que me apoderar da minha nutrição e... Nutrição e louco todo mundo tem um pouco, né? Uma piada que a gente tem na nutrição, de nutricionista e louco todo mundo tem um pouco. Porque as pessoas falam de nutrição, perdem tempo achando que estão lendo sobre nutrição, vendo 1000 Instagrams e blogs, isso e aquilo. Isso, que tem pra caramba. Que é o que mais tem, e não vão no profissional nutricionista para ter um plano alimentar personalizado para suas necessidades. Sim, o professor Google. É o professor Google. Tudo bem que tem que ler. Eu sempre digo isso para os claro. pacientes, você tem que ler, tem que se informar, mas você tem que ter alguém técnico para confirmar para ti se aquilo ali está certo ou não. Por quê? Porque você não aprendeu. A gente não faz reeducação alimentar, a gente faz educação. Exatamente. Adriano, tem aquela questão também, por exemplo, agora ficou muito glúten, não sei o quê. Leite, e aí, não leite, leite, etc. não leite, exatamente. E aí tem atrás das embalagens, aquela agora falando sobre entender, cheio de informações nutricionais que o leigo não entende nada daquilo ali. E isso é vergonhoso para nós como sociedade, que nós dependemos de comida. Do momento que tu nasce, a primeira coisa, até morrer, a primeira coisa que tu faz, nasceu, tu bota lá no peito da mãe, tu tá se alimentando. Tu pode estar morrendo comendo por sonda, mas tu está se alimentando. É verdade. E nós não aprendemos sobre nutrição, sobre como comer. Chega num supermercado, vai pelas propagandas, vai pelo preço. Vai pelo instintivo, pelo que eu vi o pessoal comendo em casa. Exatamente. E até dos pacientes que têm uma alimentação um pouco melhor, e felizmente hoje também as pessoas, por ter mais acesso, isso é muito bom, elas têm dificuldade de separar o joio do trigo. O que é informação boa do que é informação ruim. Mas elas até leem mais, mas elas chegam muito com dúvidas e com percepção do que, mas eu vi que esse alimento é bom. Não existe um alimento bom, um alimento ruim. Existe aquilo que você precisa na etapa da vida que você está, com o número de horas de sono que você tem, com o estresse de dia a dia que você tem. O que eu preciso modular no teu corpo? É cortisol, é testosterona, é hormônio de crescimento? Como é que estão a tua produção hormonal e como é que está o teu metabolismo, a tua capacidade de gastar e produzir energia nesse momento da vida? É o que eu ia dizer, professor, personalizar também é uma questão, né? Porque tem ali, eu vou comer do suco detox aquele de manhã, no almoço eu vou comer só frango e, né, de tarde eu vou comer ali um pãozinho integral e tal, porque o meu amigo fez essa dieta, porque o outro do lado fez uma coisa, eu vou repetir. E aí vou repetir. Não é assim que funciona. Não, e a gente vê muito, até um exemplo clássico, é óbvio que a melhor alimentação do mundo para uma criança de 2 anos de idade não vai ser a mesma para o avô de 80. Necessidades diferentes. Atletas, circunstâncias de vida diferentes. E nós sabemos hoje, cada vez mais, com que nós vemos de aumento gritante de doenças autoimunes, de cânceres de tudo que é tipo. A nossa necessidade hoje de micronutrientes, vitaminas, minerais, antioxidantes, é totalmente diferente dos 100 anos atrás. Dos 50 anos atrás, quando você foi estudado e feito esses padrões e diretrizes. Nós temos muito mais poluição, a qualidade de tudo é muito pior e o nosso efeito agressor é muito maior.
O corpo é muito mais agredido, logo ele precisa muito mais desses antioxidantes para servir de defesa, de escudo. Olha só, então, que é bem diferente de 50 anos atrás. Com certeza, e essa personalização é essencial. Porque se fica falando, por exemplo, a questão da água, né? Toma muita água, daí esses dias eu já vi gente qualidade da água, qualidade tudo. da água, se eu tomo água da torneira, se eu não tomo, mas quando eu era pequeno eu tomava água da pena lá, mas agora já não é assim, tem que comprar água. Aí já foi provado que às vezes, sei lá de onde tiram as águas, né? Brasil se vende gato por lebre e tal, e fica essa questão assim, a gente fica meio acuado assim na hora de comer. E aí entra também de novo a questão da desinformação, porque tem um excesso de informação e por eu não ser, né, a pessoa que está lá lendo sobre nutrição, não ser um nutricionista, uma pessoa que estuda no dia a dia aquilo, ela fica, às vezes, acuada pelo excesso de informação e não saber o que é o adequado. Às vezes tem uma coisa que é vilão, que não é vilão, e né? começa a ficar... E aí o leite ficou ruim, aí o ovo pode uma hora, depois não pode. Nada é vilão, né, fora clássico do industrializado, quanto menos industrializado comermos, melhor. Sim. Mas nada é vilão e tudo é possível desde que seja bem organizado e calculado e sendo feita essa avaliação. O que é o mais vilão para mim? Porque talvez aquele alimento que seja excelente para a pessoa do lado, eu tenho um pouco de intolerância, para mim não cai tão bem, para mim desencadeia reação alérgica, coceira na pele, etc. Tipo de fruta, alguma coisa ácida. E aí daqui a pouco aquele alimento é muito bom para o do lado, mas não é para mim. Por isso que não existe, e nós falamos tanto, batemos nessa tecla na nutrição, não existe alimento bom ou alimento ruim. Existe alimento que não é bom para você nesse momento da vida. Fora o industrializado, que aí industrializado não é comida, é lixo. Boa, porque as pessoas se dão aquela desculpa que não tem tempo para fazer comida e que o dia a dia é corrido, então eu vou lá e compro uma coisa lá, uma coxinha de galinha e um refrigerante. E de novo é uma desculpa porque faltou alguém para assessorar. Porque quando tu começa a pensar de forma inteligente e ter esse planejamento, tu vê que tu tem mais tempo do que tu achava que tinha. 2, que hoje, felizmente, nós temos excelentes opções de comidas congeladas de boa qualidade, de comidas prontas de boa qualidade, de teleentregas de boa qualidade. Não tem só a porcaria, só que quando tu não sabe o que procurar, tu só vai naquilo que tu estava acostumado. Exatamente. E aí fica um ciclo vicioso e é difícil de sair. E aí é difícil de sair, porque quando tu... O que é o mais difícil? Isso eu aprendi com meus colegas psiquiatras, porque a nutrição e a psiquiatria andam muito juntas. O trabalho nutricional que você faz hoje é um trabalho de redução de danos, que nem você faz para todo paciente viciado. Sim, a compulsão. As pessoas estão compulsivas, estão viciadas num padrão alimentar muito ruim. O viciado que já se tratou, que já está, digamos, livre do seu vício, entre aspas, livre nunca fica, porque você pode voltar a usar e o alimento de má qualidade é a mesma coisa, mas quando você não está usando, você não tem vontade. É a mesma coisa do alimento. Quando você está comendo mal, não está fazendo exercício físico, tu fala com aquela pessoa, ela diz, eu não consigo nem imaginar a possibilidade de comer de outra forma, porque eu não tenho força para nada, eu não tenho ânimo para nada, eu não consigo nem imaginar a possibilidade de eu ir fazer um exercício, porque eu estou sempre cansado, eu estou sempre desanimado. E aí entra a questão nutricional e psicológica do mudar esse padrão, porque no que tu muda o padrão, tu não sente mais a vontade que tu tinha antes. Sim. Que é o que as pessoas relatam. Poxa, agora eu tô bem, eu não tô comendo porcaria, eu me alimento bem, eu não fico com fome, eu passo o dia inteiro comendo. É uma das coisas que eu mais escuto dos pacientes no consultório. Eu como muito mais hoje do que eu comia antes. Pois é, e aí? Até porque comida tem uma densidade calórica menor. Então tu come uma porção maior, mas com uma densidade calórica menor. Tem daqui a pouco a mesma quantidade de energia que antes tu comia naquele porcaria que não te saciava e agora tu come um volume alimentar muito bom. Olha que interessante isso. Tudo depende também das calorias que a pessoa gasta durante o dia. Depende de como que tu está escolhendo elas, com alimentos com volume maior, com menos densidade. Isso é muito importante, isso se avalia principalmente na questão da compulsão. Tem pessoas que ficam muito felizes se tu der 200 calorias de lanche num punhadinho de nozes. Tem outras que vale muito mais a pena tu dar 200 calorias num alimento que enche um prato. Por isso o individualizar. Por isso que as pessoas dizem, eu comi as nozes que a colega do lado come, é ótimo para ela o lanche, para mim parece que não aconteceu nada. Não comi nada. Ficou na gengiva ali, não senti nem chegar no estômago. Mas claro, você não é a colega. E aí entra também a nutrição ortomolecular também, que a gente estava falando? Ortomolecular, na verdade, hoje em dia você usa muito o termo de nutrição e da medicina integrativa. É um novo nome para mais ou menos a mesma coisa. O que é a orto? É o personalizar, é ter essa visão personalizada, essa visão individualizada de que você é você. Muitas vezes nós utilizamos
os testes genéticos. Eu gosto porque uma das minhas especializações foi em genética, e o meu mestrado foi em bioquímica, então é uma área que eu gosto muito de estudar e que trabalha o diferencial do eu tenho padrão de transporte de gordura um pouquinho menos eficiente, então talvez para mim valha mais a pena eu evitar o consumo, ou para mim eu tenho um padrão que muitas vezes a pessoa tem sobrepeso e nem sabe, muitas têm um padrão de oxidação via exercício físico aumentado. Se fizessem exercício, iam estar tendo um resultado muito melhor, poderiam até manter um consumo um pouco maior, compensando com o exercício, e a pessoa, por ser sedentária, nem sabe que o exercício responde maravilhosamente bem nela, melhor do que a média. Sensacional. E você consegue fazer essa avaliação completa. Para o pessoal que está vendo, infelizmente, nosso tempo já está chegando no final, o professor Adriano Lenz. Para o pessoal que tem dúvida lá para te achar nas redes sociais, como é que faz? Meu nome, @Adriano Lenz, está lá no meu Instagram, tem vários vídeos que eu falo justamente sobre tudo que nós estamos conversando aqui, sobre a questão motivacional na nutrição, sobre antioxidantes, falar e explicar um pouco. Informação. Informar mesmo. Informar mesmo. Muito obrigado pela participação. Vou te chamar mais vezes aqui, viu? Muito obrigado. Porque não adianta, como a gente falou, alimentação é para todo mundo. Não mundo. Tem vida sem alimentação. Então eu vou chamar aqui porque eu tenho certeza que vai ter gente. Já estava antes, quando eu vim aqui, falei que o professor Adriano ia vir, já o pessoal já fez umas perguntas lá, não deu tempo ainda. Tipo, olha, de tudo. Suco de aquele tangue, aquele negocinho, engorda, pode trocar pela água. Olha, tinha pergunta de tudo. Só não tem que fazer um só para responder perguntas. Vamos fazer, eu vou chamar de novo. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Adriano Lenz, então, @Adriano Lenz está lá. Isso. Tá bom, então. Valeu, gente, muito obrigado. Mas tem mais, acontece, não sai daí que a gente já volta em um instante só. Estamos de volta com o programa Acontece aqui pela nossa RDC TV. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema, é só entrar lá nas nossas redes sociais, lá no meu Face também, no Face da RDC TV e em todas as plataformas, na página da RDC TV, tem o Twitter, tem rdctv.com.br, tem também lá no YouTube, o canal da RDC TV no YouTube e tem também no Instagram. E o meu Instagram, Cláudio Andrade Jornalista, para você participar do programa aqui, como a Rosita Wolfried vai participar agora, uma sugestão de uma amiga minha. Muito bem, Rosita. Prazer te receber aqui. Prazer. Tá nervosa? Primeira vez na televisão? Não, já tive outras vezes. Publicitária, para Publicitária com isso. tem Publicitária tem essa navega por esse meio, tem, então se é mete mais... com jornalistas Exatamente, também. Eu tá posso mais falar, acostumada. eu posso falar porque eu também sou formado em publicidade e propaganda. Ah, muito bem. Primeiro pela Famecos ali, depois eu me formei em jornalismo. E eu acho muito legal, principalmente quando a publicidade é usada para esse caso aqui. Eu tô com um apito aqui, gente. Porque tem a Rosita está representando aqui o movimento Hesite. Não hesite a pitch. Não hesite a pitch. Isso. Não hesite a pitch. Não hesite a pitch. Tá certo. Mais ou menos eu fiquei surdo agora no ouvido. Qual é? E a Marisa aqui participando, ó. Marisa pode patrocinar o programa aqui também. A Marisa é a patrocinadora oficial aqui, do nosso apito. Vou mostrar aqui o apitinho para vocês. Ele vem aqui, lá de São Paulo. Olha ali, ó, ele vem lá de São Paulo. Lá em São Paulo já tem um apitinho, olha ali, ó. Sim. Um apitinho normal, daqueles, né, de trânsito e tal, de salva-vidas ali. Para que, Rosita, serve exatamente este apito? A ação do apito, na verdade, nasceu com uma advogada chamada doutora Rosana, que é a Vassa. Eu não a conheço pessoalmente ainda, mas agora a gente tem a intenção que ela venha para Porto Alegre nos próximos meses. E a ação começou lá, ela é advogada, ativista, e ela resolveu fazer esse movimento para tentar coibir, tentar ser um grito referente a todas as mulheres que sofriam abuso nas estações de trem, de metrô, transporte público, que eram relatos recorrentes. Ela disse, poxa, tudo bem, ela é advogada, ela tem uma associação que defende as mulheres, ela é militante, mas ela disse, quem sabe a gente faz uma pequena ação para tentar coibir essas ações. Não é para ser usado num caso de assalto, num caso de arma, numa outra ocasião. Não. É, na verdade, é importante falar isso, é específico. É importante porque não tem como tu reagir numa situação dessas. E a gente nem se deve, né? Nem deve. O apito é distribuído justamente nesses lugares públicos que pode ter um assédio corporal próximo, como um ônibus, uma estação de trem. Que tem muito, né? Exatamente, muito, lá muito. Lá né? muito, né? Começou lá e ela distribui ainda, ela ainda segue ativa com a ação que começou em 2014. Sim. O movimento já levou ela até para fora do país.
Porque dá um susto, pelo menos, né? É esse o objetivo. O objetivo do apito... Não, tu não espera, e o objetivo do apito é o alerta. Se apitam, o que tu faz? Na hora te causa uma alerta. O sem vergonha, o abusador lá, toma um susto. E a conscientização de todo mundo saber do evento, da ação, é justamente essa, para que a pessoa que ouvir também o apito, de nada adianta eu apitar se tu não souber que existe o movimento. Que não é o movimento. Então, se eu apitar numa estação de trem, alguém vai saber que alguém está sendo coagido de algum momento. Pode até ser quem esteja vendo. Se eu estou vendo uma menina passar por uma situação, quem nunca passou, quem já pegou trem, até aqui em Porto Alegre, né? Porque eu ia para Uber, para faculdade, já passei situações quase constrangedoras. Isso ocorre com todo mundo. Só que as pessoas não se dão conta e às vezes não tem nem como reagir. Ficam encabuladas, ficam com medo do agressor. Agressor não, ficam com medo da situação constrangedora, né? Ou da agressão que está para acontecer. Sim, inclusive já teve relatos aqui, eu vi em São Paulo, Rio, homens no assédio sexual, o sujeito mostrando as partes íntimas lá para as mulheres dentro de um ônibus, por exemplo. Já se tem estatísticas que eu não recordar para fornecer agora, mas que não adianta tu separar os vagões que nem já tinham pensado, fazer o vagão rosa da mulher e o vagão do homem. Não adianta ter a lotação rosa da mulher, é a conscientização e educação. É porque a gente vai estar tapando ali, vai estar botando a poeira para debaixo do tapete. Exatamente. Numa hora que outra, ou quando o transporte se misturar, porque não tem como se fazer essa separação vai ser total. tudo. Aí vai ter que ser escola para coisa, vai ter que ser calçada para mulher. Tu vai retroceder a gente vai retroceder no tempo. E não é o objetivo. O objetivo é educação e conscientização. Parar com isso, exatamente. E depois a gente vai falar com o meu amigo... Direito de ir e vir, né, que está sendo... Exatamente. Não, e a questão das leis também. Nesse caso que eu vi esse rapaz lá que abusou e tal, tem uma série de trâmites, aí não é preso em flagrante, aí prende, aí foram ver, já era recorrente, ele já tinha feito aquilo, já tinha 10, 12, 13 registros daquele tipo de situação, mas aí tem aquelas brechas na lei e tal, quando vê o sujeito continuava solto, e aí, claro, se encorajava cada vez mais de fazer isso. E muitas vezes a gente fala em parada de ônibus, em situação de trem, mas vamos levar assim, já vi acontecer dentro de hospitais, dentro de campos universitários, como estava falando ali antes. Sim, todo lugar que tiver uma multidão. Que te der uma multidão e que deixa não é o agressor, o abusador, o sem vergonha, vamos falar sinceramente, né? Um pouco protegido até, né? Um pouco protegido e ele se sente justamente encorajado de fazer esse tipo de coisa. Porque acha que não vai ser visto, não vai ser... E esse movimento não chegou, pelo que tu estava falando, então, ainda não chegou aqui, propriamente dito, no Rio Grande do Sul? Não, agora sim, agora chegou. Há 2 anos atrás, eu quase fui vítima de uma tentativa de estupro, graças a Deus não aconteceu nada comigo, verdade. Que região da cidade? No Montserrat. Olha aí. Na Silva Jardim. Olha aí, não, o pessoal ao meio-dia. Olha aí, olha aí, isso. Vai pensar, não, ela estava, que não justifica, né? Não justifica. Ela estava lá na Cidade Baixa às 3 horas da manhã bebendo e saiu numa rua escura. Não era. Não, era meio-dia. É uma região ali da cidade para cima da Silva Jardim que é muito deserta, só passa carro. Sim. Mas tinha uma construção de 2 prédios e próximo um muro de plantas. Que é o local ali. O local ideal. Perfeito, Só que graças a Deus não aconteceu nada. Mas daquela situação me motivou a ir para a internet. Eu, que sou publicitária, que trabalho com marketing digital, que sou especialista da área, fui para a internet para tentar entender qual movimento que eu vou me encontrar, onde eu vou falar o que aconteceu. Porque eu fiquei pensando, comigo, tudo bem, eu já sou uma mulher de mais idade, eu já tenho minha consciência formada e eu já consigo analisar as coisas melhor, analisar o fato e passar por ele e ok, tá? Fato consumado, não vou deixar de fazer as minhas coisas, nem de sair na rua pelo acontecido. Mas imagina se fiquei pensando na época, uma menina nova, minha enteada, ou qualquer pessoa jovem que eu conhecesse. Poderia não ter acabado como acabou comigo, poderia ter sido uma situação que poderia ter avançado para um crime. Então, eu fiquei pensando, como evitar isso? Claro que as ações são muito maiores, não é o apito que vai resolver isso. Não, a gente tem aí Delegacia da Mulher, exatamente. Patrulha Maria da Penha. Mas fui para a internet e aqui não achei nada. Me disseram já que existem alguns movimentos aqui, que eu poderia ter achado alguns órgãos, mas Porto Alegre não achei, estendi para o Rio Grande do Sul, não achei, fui achar em São Paulo. Olha e aí, só. conversando com uma menina, através da internet, que já tinha recebido o apito, essa sim já tinha sofrido agressão sexual de fato, ela me disse, tu vai gostar muito de conhecer a doutora Rosana.
E aí me botou em contato com a doutora Rosana e eu acabei ligando para ela. A gente acabou fazendo uma amizade. Eu gostei muito do movimento, ela me mandou uma caixa de apitos para Porto Alegre. E aí chegaram os apitos, os folders aqui, eu botei em cima da mesa da minha sala e disse, tá, e agora? O que eu vou fazer com isso? Porque não adianta eu sair para o centro de Porto Alegre com os apitos para tentar distribuir. Eu precisava de alguma associação, de alguma instituição que fosse me ajudar, que comprasse a ideia. E a doutora Rosana deixou assim sempre, agradeço muito ela, sempre o carinho, o apoio. E ela está super feliz também com esse momento da divulgação aqui no Sul, que ela nunca tinha conseguido vir para cá. Agora ela até acho que vai vir, a gente vai fazer um seminário também. O movimento leva a outras ações. Sim, e as outras ações levam à conscientização, a uma ação maior, e as coisas vão tomando uma proporção que a gente começa a debater o assunto. Até a empresa, né, que para ajudar, que no caso aqui foi as lojas Marias aqui, que fizeram, confeccionaram, não abraçaram. Aqui de Porto Alegre, não de Porto ainda Alegre. estão vindo de São Paulo. Sim, ainda estão vindo de São Paulo, mas de qualquer maneira interessante, essa iniciativa privada também dando uma força, né, se engajando também. Sim, eles são patrocinadores da causa e compraram a causa. A gente está até conversando com eles aqui para ver se a gente consegue fazer ações lá no centro, também próximo das lojas, enfim. Aí eu faço parte de uma outra instituição também que cuida da valorização da mulher na sociedade, que é a ANAMAT, que é uma instituição beneficente da comunidade judaica, que existe há 70 anos no mundo inteiro, principalmente em Israel, onde começou. A ANAMAT começou lá porque justamente um lugar de conflito e de guerra, existiam essas mulheres que ficavam ou sem os maridos, ou desprotegidas disso, ou com maridos que vinham da guerra com um trauma absurdo e começavam a sofrer violência dentro de casa. Porque o cara já estava biruta, exatamente. já de ter passado então a ANAMAT nasceu para isso e para ajudar essas mulheres com creche, com trabalho, com valorização da mulher e tal. A ANAMAT é a instituição que eu faço parte aqui, em Porto Alegre. Tem em Porto Alegre. Sim, tem em 11 países, no Brasil tem vários outros estados. E aqui nós somos 200 mulheres. E eu levei a ação do apito para lá. E o pessoal, todas as minhas mulheres, porque são todas mulheres, né, uma associação feminina, todas as mulheres gostaram muito da ideia. E a gente começou a ver como iria fazer para colocar a ação na rua. Sim. E aí as coisas foram acontecendo. Eu vi que está cheio de coisas anotadas eu tô, aí. porque eu não quero esquecer o nome das pessoas. Por eu tenho favor. um problema de lembrar o nome das pessoas. Vamos lá. E eu quero lembrar, porque, na verdade, do meu grupo, nós temos uma promotora pública no nosso grupo, que é a Marília Goldman Kitts. Ela não é desta área, ela não é desta área, mas a doutora Ângela Salton, que é sim do Centro de Apoio de Direitos Humanos, era isso que eu não queria esquecer, que viabilizou a ação, a primeira ação, que foi feita dia 7 de fevereiro em Capão. Que bacana. O Ministério Público disponibilizou um ônibus e colocou o ônibus lá em Capão, e eu não sei se tu viu alguma coisa, mas já saiu alguma coisa na mídia falando disso. Sim, que foram distribuídos apitos lá no centro de Capão. E foi a primeira... Então na verdade, a gente fez uma ação menor há 1 ano e meio atrás, mas muito pequena, mais na comunidade. Mas tem que fazer mais. Eu fiquei impressionado quando tu falou que foi procurar no estado aqui, no interior, e não achou achei, nada. é verdade, não achei. Porra. E aí agora a gente vai ter dia 21 de fevereiro novamente em Capão, e dia 8 de março, sim, a gente, digamos que essa é o filho, que eu me chamo que é meu filho, né, porque está nascendo, um projeto que eu idealizei, que eu acredito muito e que eu acho que ele vai... Se puder ajudar uma pessoa, Cláudia, eu estou feliz. É verdade. Eu quero que uma pessoa não passe pelo que eu passei. É verdade. Porque no momento, parece bobagem, mas no momento acho que tua vida vai acabar ali. Não, então, tá se louco. for coagido, se uma mulher já tem o direito de ir e vir com a roupa que ela quiser, por onde ela quiser, sem ninguém ter o direito de falar nada, eu já considero que isso é uma vitória. Claro, e claro, todo a gente não pode movimento, retroceder. E é um movimento todo que não vem sozinho, o apito não vem sozinho, vem todo um movimento de mulheres de várias classes sociais, de várias partes do Brasil já nessa... Sim, engajadas. Buscando isso, né? Então, porque... eu acho que só reforça, só fortifica. E eu acho que muitas mulheres, inclusive, têm medo, né, se sentem acuadas, se sentem desprotegidas. Exatamente. E aí vai ficando aquele círculo vicioso, daí ao contrário. A ANAMAT também é uma instituição que está preparada para receber as mulheres, não só da comunidade judaica, como de toda a sociedade. Porém, a gente também não tem uma visibilidade tão grande para as pessoas saberem que também lá é uma porta de apoio e de entrada. Então, assim, o apito pode nos trazer, através do movimento, uma oportunidade de ajudar mais ainda, onde a gente pode se inserir, onde a gente pode auxiliar essas mulheres. A gente trabalha para isso, né? Culturalmente, mas também socialmente e de maneiras beneficentes para poder auxiliar. E esse de março agora é um... O dia 8 de março vai ser o evento que, então, nós estaremos todas aqui, porque nesse da praia, embora tenha tido uma visibilidade maior,
a gente não pôde reunir todo o número de pessoas que a gente gostaria, Sim. visto que não era todo mundo que estava lá naquela data. Então, agora, no dia 8 de março, na Redenção, eu acredito que vai, com o apoio, novamente, do Ministério Público, a gente vai ter uma ação muito maior. Eu acredito que vai ser a maior e que vai dar uma visibilidade boa, que a gente vai conseguir dialogar mais e conversar mais sobre o assunto. E as mulheres podem participar? Qualquer mulher pode participar? Claro, todo mundo está super convidado. E mais, eu digo os homens, que é uma coisa muito importante que eu estava pensando. A gente fala as mulheres, Parece que fica uma mas coisa quem isolada. é o agressor? O agressor é o homem, É o verdade. agressor tem que estar envolvido. É verdade. Ele tem que participar, tem que ter essa conscientização, tem que saber disso. Eu estive semana passada na OAB e falei com a doutora Cláudia Sobreiro, que me recebeu muito bem, e a gente ficou também de fazer um acordo, a gente está tentando fechar um acordo também com a OAB, para poder ter uma representatividade e o apoio deles, né? E aí eu acredito que dessa maneira a gente também vai poder envolver mais a sociedade ainda. Que E coisa fazer um trabalho interessante, maior. né? Tudo que soma, né? Porque a gente não tem como ir pra rua também sozinhas. Sim. Visto que tu precisa de um apoio, de um aparato, né? Sim. A gente até tinha pensado inicialmente uma vez de fazer uma ação no centro, na Mato, sozinha. Sim. Mas a gente até se expõe. Né? Tem isso, né? Tem que ter um... Não, e a gente está falando de proteção. Muitas vezes as pessoas confundem, nada contra também. As mulheres exigindo, né, liberdade, seus direitos, aquelas coisas todas, nada contra. Só que a gente está falando de uma questão específica de segurança da mulher em relação ao direito de ir e vir nas exatamente. ruas, nas paradas de ônibus, nas estações de trem, como a gente falou, nos parques. Muito bem lembrado. Já a gente não pode atravessar, o anoiteceu, vai atravessar um parque uma mulher de noite. Exatamente. E igual com o apito não te garante que vai conseguir fazer que vai isso. sair alguma coisa, também não vai se arriscar. Tá? Não é o objetivo, novamente. Ele é um último... Sim. Não, é um grito de... Sim, de é uma coisa a mais. Mas agora a doutora Rosana, falando com ela até esses dias na internet, ela me citou outras opções que a gente tem como intervir quanto a faculdades. Exatamente. Ela deu umas outras opções de lugares que a gente pode procurar para fazer a distribuição também. Não, e até questão da estrutura também. É bom chamar a atenção, né? Porque esse é um assunto que às vezes se faz ali. Agora a gente falou sobre a Delegacia da Mulher e a Patrulha Lei Maria da Penha e tal. Só que daí você dá aquela avançada, faz ali uma divulgação e depois o assunto parece que cai, né? Tem que estar no esquecimento. Exatamente. Isso é outra coisa que a doutora Rosana frisou bastante. Ela disse que começou toda a ação em 2014. E aí ela disse, mesmo eu já tendo ido a vários lugares do Brasil e até fora, ela disse, é muito importante que comece de novo. Vem como ondas. Sim, sim. Ela disse, daqui a pouco para o movimento aqui, aí vocês retomam aí e dá uma força. Sim. Né? Agora mesmo a OAB disponibilizou 18 regiões do interior do estado, se nós fecharmos o acordo, eu acredito que tudo vai caminhar para que sim, que a gente vai poder atuar no interior do estado do Rio Grande do Sul. Era uma coisa que a gente não estava nem inicialmente pensando. No interior? Exatamente. Que deve ter problema também. Muito, muito. Ela disse que tem regiões mapeadas que eram para ter uma Delegacia da Mulher e chega a ter 2, 3 pela necessidade. Nossa! Como Canoas, foi uma que ela me citou. Coisa feia. Viamão. Olha só. Alvorada. São regiões extremamente violentas que precisam talvez de um olhar maior, né? Com certeza. Eu digo, não vai ser o que vai resolver. Não, mas provoca pouquinho em uma discussão. pouquinho e trazendo as grandes entidades, empresas privadas e tal, para fazer esse movimento. Rosita Wolfried, quero agradecer a Dani Du, que deu a sugestão de pauta. Dani viajando para o Rio hoje. Grande boa viagem. beijo, boa viagem, Dani Du, que deu a sugestão lá e um assunto muito pertinente mesmo. Vamos dar o serviço de novo dia 21, quinta-feira, vai ter lá no litoral daí? Exatamente, dia 21 em Capão, dia 8/3, quem estiver aqui em Porto Alegre e quiser, passando pela Redenção, ir lá participar com a gente, vai estar homens muito também. legal. Também, por favor, os homens têm que estar deve. presentes. E dia 13 de março também a gente vai ter ação em Guaíba. Tá aí, ó. Fiquei feliz já. Bacana mesmo, gostei da ideia. Esse fica de presente pra ti. Esse fica de presente pra mim, vou divulgar, vou colocar nas redes sociais. Obrigado pela tua presença, tá bom? E parabéns pela iniciativa. Obrigada, querido, obrigada. Vamos fazer um rápido intervalinho, não acontece, mas tem mais programa. Não sai daí que a gente já volta, é um instante só. O programa acontece RDC TV, canal 24 e 524 da NET, mas você pode assistir a RDC TV quando, como e
onde quiser. Todos vocês conectados podem ver em qualquer parte do planeta, no Facebook, tem ali, eu sempre boto, tem o Twitter para sugestões, tem também a rdctv.com.br, tem a RDC TV no YouTube e tem lá também no Instagram e tem o meu Instagram. Se você perdeu a primeira parte do programa, tá aí o meu Instagram, não tem problema, está lá no Facebook para você conferir desde o início ali. A gente estava falando agora no segundo bloco justamente sobre uma questão muito preocupante, sobre a questão da violência contra a mulher, principalmente no transporte coletivo, trens, parques da cidade e tal. E a gente estava falando ali sobre uma iniciativa muito bacana, um apito, né, para quando a mulher se sentir coagida, ali assediada, poder chamar a atenção de quem está em volta. E a gente passa por isso também pela questão das leis, e aí tem a questão do direito penal. Eu estou recebendo aqui o advogado criminalista Rafael Alvim, meu bruxo, que ainda bem que veio. Eu estava horas para convidar o Rafael aqui, e o Rafael ficava lá, mas não adianta. O Rafael é um especialista, advogado criminalista, especialista em direito penal, e é um assunto que a violência, infelizmente, Rafael, cada vez está crescendo mais. E eu quero saber do advogado criminalista, como é que a gente teve algumas mudanças agora, são alguns remendos e tal. Quero saber a tua visão, como é que está em relação às leis, em relação à violência especificamente contra a mulher. Bom, primeiramente, Claudio Nazário, queria te agradecer ao convite por ter vindo diante de tantas outras vezes, convidado, acabei não vindo, mas viram hoje, né, participar desse momento tão Espero que seja a primeira de várias. Que é o lançamento também desse projeto aí que foi falado e idealizado no bloco anterior. Né, e aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo Márcio Irion, que é o diretor-presidente aqui da RDC TV. Bom, hoje em dia nós temos um grande problema que é a violência, né, praticada contra a mulher. Né? E a violência praticada contra a mulher, ela não é a violência praticada na rua, e sim a violência que começa dentro de casa. Não apenas da relação, né, homem e mulher, e sim em relação filho, sobrinho, enteado e a mãe ou a madrasta, que convive com eles e acaba sofrendo essa prática de violência. Sério, família, nós estamos falando de família, do núcleo familiar. Família. Porque é complicado, hein? Porque a relação ela é muito conturbada, né, Cláudio Andrade? Não é apenas a relação do marido e mulher. Né? Muitas vezes aquele casamento que já vem desgastado durante muito tempo, a própria criação de filhos, né, de forma desordeira, desordenada, digamos assim, acaba fazendo com que se haja um afastamento de parte do casal. E com isso vem algumas questões vinculados à violência, né? Como não só a violência física, mas sim a violência psicológica, a violência emocional. Emocional, né? massacre. Que é o que mais abala, é o massacre emocional psicológico, no qual a mulher ela é humilhada e pisoteada. Sim, né? e acuada, se bota medo, se fala, por mensagem, por ligações. Exatamente. E antigamente a gente tinha uma questão que ainda existe hoje, né? Que é a questão do machismo. Né, no qual a mulher, além de ela se sentir acuada, ela não tinha coragem de denunciar, ela não tinha coragem de contar para amigo ou de contar para um familiar. Sim. Né, muito menos ir numa delegacia de polícia registrar uma ocorrência. Sim, e a gente dizia, não, mas como é que eu vou fazer isso com o meu marido? Ele é meu marido, não vai pegar bem. E até mesmo porque, né, poderia correr o risco de apanhar em casa. Né, ser violentada fisicamente em casa, que é o mais preocupante também. Também, se o cara descobrisse ainda, daí o troco ia ser pior ainda. Pior ainda. Então, hoje em dia, graças a Deus, a gente evoluiu nesse ponto. Né, as mulheres, hoje em dia, elas estão tomando consciência, né, da necessidade que tem de se denunciar qualquer tipo de violência contra a mulher, seja física, psicológica, emocional, né, seja ela praticada pelo próprio marido, pelo filho ou por qualquer outra pessoa contra ela e até mesmo contra a própria mulher. Né? Eu ia te dizer isso, doutor Rafael. A questão, por exemplo, existe, a gente falou e é público e notório isso, a questão dos companheiros, né, das pessoas que vivem com essas mulheres que são realmente agredidas psicologicamente, verbalmente, às vezes fisicamente, e aí fica num manto, ali, numa proteção da família. Existe alguma distinção se o sujeito é o marido, por exemplo, não vai ter pena, não vai ser punido, vai ter algum tipo de... ou não tem conversa? Não, Cláudio. Hoje em dia, com o advento da Lei Maria da Penha, né, que foi uma lei criada em 2006, a Lei 11.340, né, no qual ela, digamos assim, ela comporta, né, uma abrangência maior em defesa da mulher vítima de violência. Sim. Né? Inclusive, já digo,
Hoje em dia tem uma outra questão que é o inverso, Sim. que é o homem que é agredido e sofre violência por parte da mulher. Sim. Embora sejam casos menores Sim, e mas com existe. menos fatos ocorridos, mas acontece. Então, essa lei, o que acontece? Ela visa proteger o direito da mulher, né, para evitar justamente esse tipo de coisa, seja por um simples namorado, seja por um marido, seja principalmente por um ex-marido, que são os fatos mais corriqueiros que tem. Um ciumento, né? E tal. E aquilo que a gente ouve muito, não é minha, não vai ser mais de ninguém. Não é de ninguém, né? É aquela questão machista, digamos machista assim. Mesmo, é verdade. Se não é minha, não é de ninguém. É então eu prefiro acabar com a vida dela do que deixar que outro homem, ou que eu veja ela com outro homem. Que ela siga... Que é uma coisa, um absurdo. Que ela siga a vida dela. Exatamente. E de um modo geral, então, a gente teve um avanço. Muitas vezes a gente tem, na entrevista anterior, a gente estava comentando sobre regiões ali mais violentas, como Canoas, Viamão e tal, a Delegacia da Mulher, a gente tem a Patrulha Maria da Penha. A gente avançou bastante, né? Não era para ter, ou era para ter, ou ajudou. Por exemplo, a lei não é igual a todos. Para que precisa ter uma lei específica da mulher? A violência é muito grande. Cláudio Andrade, a violência, além de ser muito grande, a mulher... mal ou bem, isso não é um pensamento machista nem nada, mas ela está em desigualdade Sim. social, Sim. né, com o homem. Sim. E isso é um absurdo. Né? Por isso que foi criada a Delegacia Especializada da Mulher, que é a DEAN, né, no qual é a titular a delegada Tatiana Bastos. Então, para quê? Justamente para proteger, para facilitar o acesso da mulher. Né, porque é uma delegacia especializada, única e exclusiva para a mulher. Não é uma delegacia de polícia normal ou distrital, na qual tem qualquer tipo de ocorrência acontecendo, seja um homicídio, seja um crime de tráfico, qualquer outro. Não, é violência da mulher. Então, a mulher, teoricamente, ela se sente mais à vontade indo numa delegacia especializada dela para conversar com uma inspetora, com uma escrivã, ou até mesmo com uma delegada. Exatamente. Atendida por mulheres. Principalmente por mulheres. Não que não tenham homens atendendo. Sim, mas o constrangimento, né? É maior, é muito maior. Era muito maior, né? E é que nem eu digo assim, é uma delegacia mais suave para receber a ocorrência. Sim. Ela sabe como tratar a mulher que foi violentada. Sim. Né? Ao contrário de uma delegacia normal que poderia, digamos assim, não dar tanta importância, mas tratar de uma forma normal como qualquer outro crime. Sim. E que é um grande erro, né? Que é um grande erro. Não, inclusive a gente comenta muito, por exemplo, vítimas de estupro, aquela questão toda dos exames que a mulher tem que passar, aí tem lá exame de corpo de delito, né? E aí tem o IML, aí são ambientes muitas vezes não adequados. Pesados. E é pesado, exatamente. Então a mulher acabou de passar por um problema terrível, gravíssimo. Tem que enfrentar outro. E vai ter que enfrentar outro, Rafael. É lamentável. E aí é lamentável. Então, realmente, a gente caminhou nesse sentido. E eu queria falar contigo também, especificamente, sobre a questão do direito penal. A gente teve algumas mudanças, assim, porque se fala muito assim, mas o problema são as leis podres, né? Tinha um ex-colega meu que falava, eu acho isso uma falta de, no mínimo, delicadeza ali, ficar também, porque a Constituição, porque o Código Penal é não sei de quando 1940. e tal. 1940. Isso, de uma certa maneira, influencia no aumento da violência? Qual é a tua visão? Cláudio Andrade, que eu te digo assim, e aí eu faço a defesa do advogado do diabo, né? Eu tenho que ver os dois lados, tanto o lado da defesa, principalmente das garantias constitucionais, e também a questão da acusação e de tudo que vem acontecendo. Eu digo assim, o problema não é a lei penal hoje em dia, né? E sim o seu cumprimento, a sua execução. Então, antes de falar em reforma do Código Penal, que merece ser reformado, ok, merece, e falar em reforma do Código de Processo Penal, primeiro tu tens que falar em reforma carcerária. Né? Tu tem que ter presídios adequados, onde as celas comportem o número máximo de ocupantes e detentos, que não é o caso, por exemplo, presídio com cela de 36 pessoas que caberiam 8. Né? E o nosso aí, que é o maior exemplo, Central, um caos. Que a OAB já entrou, Nações Unidas, já todo mundo... Tudo, já tentou se fazer de tudo e não se resolve. Então, o grande problema não é o sistema penal, e sim o sistema carcerário. Exatamente. Porque, por exemplo, Estados Unidos, por que lá as penas servem e as pessoas acabam se reeducando e se restaurando? É verdade. Né? Porque lá a pena é cumprida com um banheiro adequado, com vaso sanitário adequado, com água adequada, com alimentação com a lotação correta, da cela lotação adequada. correta e o principal, a higiene e a limpeza. Ou seja, os teus princípios da dignidade humana são valorados e são valorizados. Sim, ao contrário do que acontece aqui. Que aí não tem porque como é que tu vai Tem aquela corrigir? coisa que o cara entra de um jeito e sai pior, né? Sai pior. Tinha até uma escola em Porto Alegre, muitos anos atrás, que dizia colégio tal, entra burro e sai ladrão. Né? É a mesma coisa o presídio. Tu entra com um batedor de carteira e tu sai ladrão homicida, de banco, homicida, né? um assassino. Então, por quê? Porque lá não tem existe a justiça restaurativa, existe.
Qual é a função? É restaurar, né? É trazer de volta à sociedade aquele detento que lá entrou, por qualquer motivo que seja. Mas, diante das condições que se tem, não tem como restaurar ninguém. Não, a gente já teve aí episódios de presos algemados em viaturas na frente do Palácio da Polícia. É um absurdo. Nós, a própria OAB, ela bateu em cima muito disso. Que né? ponto a gente chegou? Que isso? A gente retrocedeu, a idade feudal. Os caras presos e aí você perde daí a polícia que devia estar fazendo ali. Porque está guardando e zelando pelo preso. Tem outra briga também em relação a isso, né? A brigada tendo que fazer a função de agentes penitenciários, né? Então, bem lembrado, Rafael, não tem como a gente falar em direito penal ali no Código Penal se não tiver como cumprir. De forma adequada. E aí se coloca a culpa muitas vezes no judiciário. Ah, mas esse prende, solta e tal. Mas não tem outra saída. E inclusive, eu já falei com colegas teus, dizendo que muitas vezes os juízes fazem essas coisas justamente para chamar a atenção. Para dizer, olha, não tem mais como, a gente não leva. E por que também presídio é visto de uma maneira tão ruim? A gente tem agora o presídio de Canoas, ali ficou meio no meio do caminho e tal. E é fantástico. Líderes de facções pedindo para ir para o presídio, como o Rafael estava falando antes, para contaminar o ambiente, já para organizar no mau sentido, é o legítimo crime organizado. Então, daí fica essa questão da gente fica discutindo o Código Penal, como você falou, tem que ter essa revisão, mas se a gente não reforma carcerária. Reforma carcerária. Sistema carcerário. Não só construir presídios, mas não também... Não só construir presídios, mas adequar eles e manter eles para que o preso que lá esteja cumprindo sua pena possa ter uma consciência de que aquilo ali não é apenas uma sanção, não é uma penalização, e sim uma forma dele se reajustar à sociedade pelo delito que ele cometeu. E no mesmo caso que a gente tem ali separado, que também não vai muito longe, também não tem as melhores condições, os presídios para as mulheres também. Para as mulheres. Nós temos aqui o Madre Pelletier, que é um deles, que é um presídio, digamos assim, de forma adequada, digamos no bom sentido, né? Que ele consegue, digamos assim, estabelecer critérios e seleções ali dentre as próprias presidiárias, próprias detentas. Então eu vou tocar, o nosso tempo já deve estar esgotando quase, eu vou tocar só num assunto meio polêmico aqui, doutor Rafael, sobre a questão da maioridade penal, né, ou 16 ou 18, não, mas será que se botasse para 14 anos esses delinquentes se escondem ali atrás dessas brechas da lei, aí não prende, não pode prender, ou então prende até 18 anos, depois sai, não tem ressocialização horríveis, lugares caímos na mesma questão, abusados, jovens, crianças, pelos próprios cuidadores e tal. E aí, como é que você vê essa questão? De novo, eu faço o papel do advogado diabo, até mesmo porque eu trabalhei, né, em abrigos do Estado, que tinha essas questões também da marginalização dos menores ou dos adolescentes infratores. O que eu digo assim, Cláudio, existem dois pontos, né? Primeiro, a diminuição da maioridade penal, ela ajudaria porque, hoje em dia, o marginal, digamos assim, ele está cometendo o crime cada vez mais cedo. Ele não comete a partir dos 16 anos? Para 16 anos. 16 anos. Porque eu digo assim, se tu vota com 16 anos, né, tu é capaz de assumir os riscos também das suas atitudes ou má atitudes. Então, tu tem consciência disso. Tu não é mais uma criança, tu não é mais um adolescente ingênuo. Né? E eu digo assim, tem essa questão de reduzir porque a marginalidade começa mais cedo, está começando mais cedo. Mas também tem aquela questão, e aquele que foi vítima, né? Aquele que comete determinado delito porque lá atrás ele tem um trauma que ele não conseguiu superar e que ele vivenciou da pior forma possível. Então a gente também tem que parar e analisar dessa forma, né? Não apenas o estado de punir, né? E sim o vigiar e punir, como dizia já Michel Foucault. Mas só pegar um ganchinho, Cláudio Andrade, a questão por que muitas pessoas hoje em dia criticam a Lei Maria da Penha? Né? Porque antigamente, qualquer coisa que acontecia, né, bastava apenas a mulher ir na delegacia de polícia e dizer, olha, fui violentada. E muitas vezes os juízes, os promotores de justiça nas varas judiciais acabavam percebendo que nem tudo aquilo que era correlatado nas ocorrências era um fato que realmente acontecia. Então isso fez com que desse uma estancada, digamos assim, uma melhor análise, uma readequação da lei para que seja cumprida e seja garantido o direito, né, tanto da ofendida e também do ofensor
de ser defendido com suas garantias constitucionais. É um tema muito polêmico, advogado do diabo, mas... Mas eu que gostei de conversar, infelizmente nosso tempo está se esgotando, doutor Rafael Alvim, advogado criminalista, que coisa interessante. Tem muita coisa para perguntar, queria perguntar como é que se faz para mexer no código, o que falta, política e tal. Mas eu vou chamar o Rafael outras vezes aqui, e se você tem as suas dúvidas, por favor, é só entrar no Facebook lá da televisão, no meu lá, e perguntar que o Rafael responde com todo o prazer. Combinado. Doutor Rafael, muito obrigado pela presença. Grande abraço. Valeu mesmo. O Acontece vai ficando por aqui, mas nós continuamos com a programação da RDC TV. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Grande beijo, fiquem com Deus e até mais.